Alfredo, sou estudante da UFESA Pau dos Ferros e agora iremos aprender o funcionamento do Datalog, medidor de temperatura e umidade, né? Iremos utilizar o Datalog da marca Skilltech. Sua função é medir a temperatura e umidade de qualquer ambiente desejado e plotar gráficos de monitoramento, ou seja, para manter um controle do ambiente. Por exemplo, se quisermos manter o controle de temperatura e umidade de um laboratório, manter o controle e umidade de transporte de cargas, tipo cargas perecíveis como alimentos, que necessita de um rigor maior de temperatura e umidade. Abrindo a embalagem, podemos ver que o mesmo contém um CD para a instalação de um software, possui uma base para a fixação do Datalog, no ambiente que desejamos medir a temperatura e umidade, uma bateria de lítio de 3,6 volts e o nosso Datalog. Podemos ver que o Datalog da Skilltech é muito leve e portátil. Veremos a seguir que a utilização desse aparelho é muito simples. O único problema é que devemos ter um computador disponível para a utilização do aparelho. Retirando a tampa de proteção USB, podemos retirar a tampa e termos acesso ao local onde iremos introduzir a bateria de lítio. Ao introduzirmos a bateria de lítio de 3,6 volts, o nosso aparelho irá fazer um teste de carga da bateria. No caso, ele irá piscar os LEDs de notificações. Podemos ver. Em seguida, fecharemos o nosso aparelho. Agora instalaremos o software no computador para fazermos o teste do nosso Datalog. Agora, gente, iremos configurar o nosso Datalog. Após a instalação, do drive no computador e clicarmos no aplicativo para abrir, aqui é a interface que fica, né? Então, clicaremos nesse segundo ícone e iremos configurar o nosso Datalog. Aqui nós colocaremos o nome do nosso experimento, no caso o que estamos fazendo receber o nome de teste, a quantidade de pontos a serem detectados, a gente colocou 500 pontos, e aqui é o intervalo, a cada 10 segundos, a gente colocou para ele marcar um ponto. Então, a cada 10 segundos, ele vai gastar 1 hora, 23 minutos e 20 segundos para calcular esses 500 pontos. Aqui, onde tem 10, 20 e 30 segundos, a gente escolhe qualquer valor desse aqui. Aqui apenas está indicando que a cada 10 segundos, por exemplo, o LED irá piscar. Ao clicarmos nessa caixa, aqui estamos habilitando ao nosso Datalog a nos indicar quando a temperatura mínima for atingida, que no caso aqui nós deixamos 0 graus, ou quando a temperatura máxima for atingida, que no caso aqui escolhemos 40 graus. Nessa segunda linha mostra a umidade. Quando a umidade mínima de 35% e a umidade máxima de 75% for atingido, o nosso LED irá piscar, nosso LED de alarme. Aqui é onde escolheremos a nossa temperatura a ser mostrada, se em Celsius ou Fahrenheit. Após o preenchimento adequado do Connect, a gente clicaremos em Setup para essas informações serem enviadas para o nosso Datalog. Depois que os testes foram feitos, a gente inserimos o Datalog no computador novamente e logo clicaremos nesse primeiro ícone. Clicaremos em Download para
os dados saem do Datalog e vêm para o programa. Após ser carregado, ele vai pedir para a gente salvar. Então vamos escolher a pasta Documentos, colocar aqui o nosso título, colocar teste e clicar em salvar. Após salvo, a gente clicamos em View para visualizarmos. E aqui está gerado o nosso gráfico. Como eu falei no primeiro instante, que a gente ia deixar aproximadamente meia hora na temperatura ambiente, depois iríamos colocar no freezer. Então está aqui gerado o nosso gráfico. Para imprimirmos, ou clica aqui nesse ícone, escolhe a impressora que quer, no caso a gente vai usar o do PDF para mostrar como exemplo, e dá OK. OK. E aqui está o nosso gráfico em PDF, salvo em PDF. Vamos analisar o gráfico. Na barra vermelha, nessa que eu estou mostrando, marca a temperatura. Nessa barrazinha vermelha tracejada, ela mostra a temperatura mínima. Nessa outra barrazinha vermelha tracejada, mostra nossa temperatura máxima. Nessa outra barrazinha amarela, mostra a umidade relativa. Nessa outra barrazinha amarela pontilhada, vou aumentar um pouco a imagem, essa daqui, vemos a umidade mínima. Nessa outra aqui, essa outra amarela tracejada, vemos a umidade máxima. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro um pouco do que podemos ver sobre o Datalog. É isso aí. Valeu! Olá pessoal, eu me chamo Felipe e nessa etapa do trabalho iremos demonstrar duas bombas de detecção de gases e vapores através de tubos calorimétricos. Uma das bombas é da marca High System, a bomba de mão modelo LP1200, e a outra é da marca Kitagawa, modelo AP, fornecido pela Instruderm, com funcionamento semelhante com sucção através de pistões. Todas duas com aplicação bem ampla, que vai na área de detecção de gases químicos, petroquímicos e agrícolas, até a produção de alimentos, e no auxílio e combate de situações de riscos, favorecendo métodos preventivos de segurança. Estamos aqui agora com os tubos calorimétricos, que nesse caso aqui é para detecção de fenol. Aqui no caso nós temos um tubo que tem a graduação de 0,5 a 25 ppm e com detecção média por amostragem de 3 minutos, fazendo necessário 2 bombeamentos de 100 ml. E para realizar o experimento devemos tomar alguns cuidados antes, como a verificação do vazamento da bomba, se ela está em seu estado perfeito de funcionamento, se a temperatura ambiente está adequada para a realização do experimento e a validade do mesmo, tem prazo de validade desses reagentes. Então são todos cuidados que a pessoa deve ter para ter bons resultados na hora de seus experimentos. Olá, meu nome é João Carlos. Eu irei falar um pouco para vocês sobre a bomba a gás a pistão da marca High System e modelo LP1200. Então, para iniciar, eu irei falar um pouco sobre cada componente dessa bomba, como o marcador de amostragem, que no caso ele marca de 1 a 10. Ele serve para você numerar cada experimento que você for fazendo. E também o número de amostragem é igual ao número de tubos calorimétricos disponível nessa caixinha. Logo aqui em cima temos o êmbolo ou pistão, que ele serve para marcar o volume succionado nesta bomba. Aqui está os valores de volume que pode ser succionado, que é de 50 a 100 ml.
Em cima do êmbolo tem o indicador final de fluxo, que serve para indicar o tempo necessário que é para ser esperado após a sucção. E ele fica branco quando esse tempo é o ideal. Então, caso seja necessário succionar um volume de 50 ml, o que se deve fazer é ir até o valor de 50 e rotacionar o êmbolo e igualar esse valor de 50 até esse pontinho vermelho. Então, quando ele estiver igualado, você succiona o êmbolo até travar. Vai até o indicador de fluxo, espera ele ficar branco e após ele ficar branco, você rotaciona um pouquinho o êmbolo e fecha devagar. Do mesmo modo é para o volume de 100 ml. Eu igualo o volume de 100 ml com o pontinho vermelho, puxo o êmbolo devagar até travar. Quando trava, espero o indicador de fluxo ficar branco, rotaciono um pouquinho e fecho devagar. Na bomba também existe esse orifício que serve para quebrar o tubo calorimétrico. Eu coloco ele aqui dessa seguinte maneira e puxo para algum dos lados e quebro as duas e faço isso com as duas extremidades. Aqui é a entrada da bomba, onde eu coloco o tubo após quebrar. Também, caso eu queira retirar o resto do tubo, só basta eu abrir essa tampinha aqui e eu consigo fazer isso. Então, estamos aqui agora para fazer o primeiro experimento na bomba de detector de gás. Então, o primeiro passo a ser feito é quebrar as extremidades do tubo calorimétrico nesse orifício aqui. Então vamos lá. O segundo passo é vermos onde a setinha está apontando e colocarmos no sentido da seta na entrada da bomba, empurrarmos um pouquinho. Então o segundo passo é alinharmos. No caso, como o tubo necessita de 200 ml, vamos fazer duas sucção de 100. Então, puxamos o pistão, como já está alinhado 100 aqui na pontinha, puxamos o pistão devagarinho até travar. Então, quando trava, esperamos cerca de 15 minutos ou até o indicador sinalizar. Então, após os 15 minutos e também o indicador ter ficado branco, a gente irá empurrar novamente o pistão para fechar o pistão. Então, rotacionamos ele um pouquinho e fechamos ele devagar. Então, novamente repetimos o procedimento. Puxamos devagar até travar. E esperamos por mais 15 minutos. Então, após 15 minutos, rotacionamos o pistão e fechamos. E tiramos tudo para analisar seu resultado. Então, após analisar o seu resultado, temos que fazer esse procedimento para mais 9 tubos e assim possamos ter uma análise melhor dos dados. Olá pessoal, meu nome é Max Miller, sou aluno da disciplina de Sistema de Saúde, Gestão e Segurança do Trabalho. Nesse vídeo eu vou mostrar como se utiliza a bomba de amostragem para gases diversos, certo? Essa bomba, ela pode detectar até cerca de 300 gases e vapores dispersos no ar. Vou dar mais uma olhadinha aqui para vocês verem a bomba, certo? Para o seu melhor uso, ela tem que ser escolhido um detector apropriado para uma aplicação particular. Nesse caso, de exemplo, é um tubo, certo? Esse tubo aqui, que eu tenho em mãos aqui,
é um tubo de cresol, certo? Esse tubo é um tubo detector que é projetado para um único uso, certo? Que deve ser usado imediatamente após a quebra dos terminais, que mais tarde eu vou mostrar como se procede isso. Feita a medição, deve ser lida imediatamente a concentração do gás. Vamos conhecer melhor essa bomba. Nessa bomba, aqui nós temos a caixa superior, certo? Que é essa parte aqui de cima. Temos o cilindro, que é essa parte vermelha. Temos um pistão que está aqui dentro, certo? Que vai succionar o ar. Temos uma junta de borracha nele, certo? Para melhor velar esse ar, que contém graxa. Temos a caixa inferior, que é essa daqui, e temos o apoio, certo? Procedimentos para o uso dessa bomba, certo? Tendo a bomba em mãos, o que é que vamos fazer? Temos que ter a ciência de qual é o gás que vamos querer detectar, certo? Junto com isso, pegamos o tubo detector, certo? Esse tubo detector, existe nele dois terminais, certo? Esses dois terminais, essas duas pontas, eles vão ter que ser quebrados para que possamos, junto com a bomba, detectar o gás. Nesse caso, o tubo que nós temos aqui, é um exemplo para demonstrarmos isso, é um tubo de cresol, certo? Nesse tubo, faremos o quê? Na bomba, existe um dispositivo que nós podemos quebrar esses terminais. Nós pegamos, colocamos aqui, certo? Quebramos os terminais, certo? Ao quebrarmos os terminais, nós não podemos colocar qualquer um deles na bomba. Nós temos que existe uma seta, certo? Que indica qual é o terminal que nós temos que colocar. Colocamos o terminal na bomba, certo? Nessa caixa superior. E através disso, nós temos que fazer a aspiração, certo? Fazer esse processo. Mas para fazermos essa aspiração, nós vemos que aqui existe um indicador, certo? Que aqui é o que vai mostrar quando nós puxarmos a haste através do apoio, e também aqui nessa caixa inferior nós observamos isso daqui. Tem que ter essa linha, certo? Tem que estar alinhada para nós podermos puxar. Vamos lá. Puxar aqui, certo? Quando fazemos isso, quando puxamos, certo? Nós vemos que o indicador ele baixou, certo? Quando ele começar a detectar o gás, ele vai começar a subir. Como aqui nessa sala nós não temos a detecção de gás cresol, certo? Não vai ser detectado esse gás. Então, para podermos voltar ao normal, nós giramos o apoio, 90 graus, certo? Para poder fazer com que a haste se comprima novamente e obtermos o resultado, certo? Mas nesse caso aqui não vamos ter nenhum resultado. Retiramos, e se fosse o caso de ter detecção de gás cresol, ele iria indicar, certo, no seu tubo detector. Então é isso, galera. Que tenha um bom experimento, certo? É mais ou menos isso de como é que se utiliza essa bomba, essa AP20, certo? E tudo bem, obrigado. Olá pessoal, apresentaremos a vocês o medidor de radiação solar da marca Instruterm modelo MS100. Bem, este é um modelo bastante compacto, ele cabe aqui na palma da mão. Ele possui um prendedor que pode ser acoplado aí à sua calça. A sua alimentação é feita por 4 pilhas AAA de 1,5 volts. Ele tem também aqui uma rosca onde pode ser acoplada aí a um tripé. Na sua parte superior, ele possui um sensor fotovoltaico. Seu display, ele possui apenas aí 4 dígitos e ele conta aí com 6 teclas. Apesar de ele possuir um único fim, que é medir a radiação solar, a gente pode fazer isso de
de formas diversas, ou seja, ele tem várias funcionalidades que a gente vai mostrar aí no decorrer do vídeo. As aplicações também serão mostradas no decorrer do vídeo. Falaremos agora de algumas aplicações. Esse aparelho ele pode ser utilizado na indústria de painéis de energia solar, ou seja, o instalador ele quer detectar qual o melhor ângulo, qual o local onde se de maior radiação. Na agricultura, então é comum que se tenha esses aparelhos aplicados a estufas para determinar a radiação que está incidindo sobre estas. Medição de transmissão solar. O instrumento pode medir a transmissão solar aplicável a vidro, isolantes térmicos, parassóis, etc. Por exemplo, o instrumento pode ser utilizado para medir a radiação solar antes e depois da instalação de um parasol. Isto é útil para determinar se o material utilizado no parasol isola adequadamente a radiação solar. Empresas que estão lançando aí produtos novos, películas e tudo, também vão estar utilizando esse aparelho para determinar a eficiência dos seus isolantes. Na construção, o instrumento pode ser utilizado para medir a radiação solar em qualquer ângulo ou direção para determinar os melhores pontos para a instalação de todos ou outros sistemas de proteção contra o sol, reduzindo assim a quantidade de raios solares no interior dos ambientes e reduzindo a temperatura de forma a economizar a energia. Características. Vamos agora às características. O medidor de radiação solar da marca Instrutherm modelo MS100 é um modelo compacto, ou seja, cabe na palma da mão. Ele possui um sensor fotovoltaico na sua parte superior, possui um prendedor que pode ser colocado na sua calça, possui uma rosca onde pode ser acoplado um tripé. A sua alimentação é feita por 4 pilhas AAA de 1,5 volts. Na sua parte frontal, ele conta com um display de cristal líquido de 4 dígitos, medição automática de transmissão, função de definição de hora atual, seleção entre as unidades de medição, ou seja, a gente liga aqui, ó, na tecla Time. A unidade de medição está aqui em watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado. E na tecla 7 a gente vai modificar a unidade. Ou seja, foi para BTUs dividido por pés ao quadrado por hora. Funcionamento. Irei apresentar agora algumas funções do medidor de energia solar. Função Hold. A função Hold é a função congelamento. Estamos aqui calculando, em determinado momento queremos saber a medição de energia solar. Apertando a tecla Hold, ele congela a medição. Nesse caso a gente pode anotar ou apenas verificar, saindo de Hold. Função máximo e mínimo. A função máximo e mínimo também é feita a partir do botão Hold. Se eu quero saber o máximo e mínimo durante, por exemplo, 10 segundos, vou segurar Hold durante esses 10 segundos. Quando eu solto o Hold, ele vai me mostrar os máximos e os mínimos durante esses 10 segundos. Temos aqui o valor mínimo. Esse aqui é o valor atual. E esse aqui é o valor máximo que eu obtive nesses 10 segundos. Medição em tempo real. Para fazer a medição em tempo real, devemos introduzir em nosso dispositivo informações como dia, hora, minuto e segundo. Para colocar essas informações, apertamos 7 por 3 segundos. Vemos acima 2 colunas 00. Essas colunas representam dia, hora. Para selecionar o dia, nessa tecla Power, hoje são 23. Memória, a gente passa a coluna. Hora são 11 horas. Memória, a gente vai para outra coluna de minuto e segundo. São 15 minutos. Segundos, vamos começar do zero. Select. Pronto. A gente pode ver que ela está
contando os minutos, né? A gente aperta time, a gente vê a data e a hora, que minutos e segundos. Nessa opção a gente não tem a tecla de congelamento, como podemos ver. Porém, a gente usa a memória. Apertando memória, vou apertar, a gente pode saber em determinado tempo do dia. Por exemplo, agora às 15 horas, às 11 horas 15 minutos e 44 segundos, por exemplo. A gente está selecionando na memória, selecionar aqui 3 posições. Pronto, para fazer a leitura, aqui a gente pode perceber que às 11 horas 15 minutos e 56 segundos a gente tem essa leitura. Às 11 horas 15 minutos e 54 segundos a gente tem essa leitura. E às 11 horas 15 minutos e 47 segundos a gente tem essa leitura. Efetuando a leitura e zerando a memória. Para efetuar a leitura usando a nossa memória, apertamos a tecla Memory, vemos aqui que está 00, teclamos em Memory, irá aparecer a quantidade de leituras, 1, 2, 3, 4. Para ter esse acesso, apertamos Read. Aqui foi a nossa 4ª leitura, a nossa 3ª, a nossa 2ª e a nossa 1ª leitura. Para zerar a memória, desligamos e apertamos Memory e Time ao mesmo tempo. Irá aparecer isso aqui, selecionamos Yes em Set. Pronto, vemos que a memória está zerada.